Oi, gente, tudo bem? Você quer saber quantas fraldas você precisa? Como é que é esse negócio de rotina de lavagem? Espera tantos dias, etc. Enfim, né? Muita informação. Então eu vim esclarecer pra você, né? Te dar assim uma linha de raciocínio pra você pensar na tua realidade. Primeira coisa, se o teu lugar onde você mora for quente e seco, maravilha, porque vai secar rapidão. Se for mais úmido, daí você vai ter que pensar num tempo maior de secagem, tá? E daí tem a questão de quantas fraldas o teu filho usa. Se você tem um bebê já que usa fralda descartável e você já sabe quantas fraldas ele usa por dia, certo? Então você é só pensar em quantas fraldas o teu bebê usa de descartável, porque a frequência de trocas é basicamente a mesma. Agora, se você não tem bebê, né, se você está gestante, por exemplo, e você também não tem nenhuma experiência prévia, né, de saber quantas fraldas usa, etc. Então, vamos pensar o seguinte, bebezinho bem pequenininho usa mais ou menos aí 6, 8, às vezes até 10 fraldas por dia, porque às vezes eles fazem muito cocô. Conforme eles vão crescendo, eles vão usando menos fraldas, porque na maioria das vezes eles vão fazendo menos cocô, então você consegue ficar um tempo maior aí com a fralda, tá? Então vamos, eu peguei aqui 5 fraldas por dia. Minha filha usa 4, né? Mas eu sei que 4 normalmente é o mínimo que você troca de manhã, na hora do almoço, final da tarde e à noite antes de dormir, que é o que ela usa. Eu vou colocar 5 para facilitar inclusive o cálculo, tá? Então vamos supor, você tem 5 fraldas para usar durante um dia, certo? Se você tiver só 5 fraldas, o que vai acontecer? No outro dia você vai ficar sem. Então 5 fraldas é um número muito pequeno, né? A menos que você use capa, você tipo reaproveite a fralda, trocando só o absorvente, mas aí você tem que usar ou com capa ou fora do bolso da fralda, mas é possível, né? Mas se você for colocar da forma tradicional, dentro do bolso, etc., 5 fraldas e seus respectivos absorventes, que normalmente é o dobro, vai ficar pouco, certo? Então, vamos supor então que eu tenha 10. 10, o que vai acontecer? Hoje é sábado. Então, eu vou colocar, né, vou usando durante o dia essas 5 fraldas. Então, no final desse dia, sábado, eu vou colocar essas fraldas para lavar. Lavei, elas estão no varal. No dia seguinte, que é o domingo, eu tenho essas outras 5 fraldas para usar. No final desse dia, que é o domingo, eu vou lavar essas 5 fraldas e enquanto isso, as outras 5 fraldas que eu lavei no dia anterior provavelmente vão estar secas. Isso se for um lugar quente e seco, tá, gente? Ou um lugar seco, pelo menos. Tá, então isso quer dizer que se você tiver 10 fraldas, você vai ter que lavar todos os dias, tá? Pensando no bebê que usa 5 fraldas, ok? Tá. E se eu tiver 15 fraldas? Então, 15 fraldas, eu vou usar 5 fraldas hoje, sábado, 5 fraldas amanhã, domingo. Daí, no dia do domingo, ali, à noite, você tem que lavar essas 10 fraldas que você usou, para no dia seguinte, você usar as 5 fraldas restantes, enquanto as 10 fraldas secam. Beleza? Isso quer dizer que se você tiver 15 fraldas, você vai lavar um dia sim, um dia não. Beleza? Se você tiver 20 fraldas, é a mesma coisa. Então, vou usar as 5 fraldas hoje, sábado, 5 fraldas amanhã, domingo, 5 fraldas na segunda. No final da segunda-feira, eu lavo essas 15 fraldas e tenho mais 5 fraldas para usar na terça-feira, enquanto as 15 estão secando, certo? É mais ou menos isso que eu tenho que fazer. Então, isso se você tiver um clima mais seco, certo? Se você tiver, por exemplo, essas mesmas 20 fraldas e tiver numa época chuvosa, por exemplo, você vai ter que pensar que você vai ter que usar 10 fraldas, lavar essas 10 fraldas, ou seja, né, pular 2 dias aí, e para depois ter tempo de ter mais 10 fraldas para você usar enquanto as outras estão secando. Daí, no caso, as 20 fraldas, você lavaria aí um dia sim, um dia não. Você viu que já muda, né? Então, mas já dá pra você ter uma ideia, uma noção, né? Do que você pode fazer. Mas eu quero só lavar no final de semana. Então, você vai ter que ter bastante fralda. Então, você quer lavar só no sábado. Então, eu vou ter que ter
7 vezes 5, 35. Mais 5 fraldas de sobra, 40 fraldas, né? Obviamente que aqui tem todas aquelas circunstâncias. Você pode reaproveitar a capa, no caso, a fralda usando o absorvente fora do bolso, né? Você pode usar uma secadora para os absorventes, né? A maioria das fraldas em pool, por exemplo, não pode ir na secadora, mas os absorventes podem. Então, são várias circunstâncias, mas só para vocês terem uma ideia de como que funciona esse cálculo, tá bom? E como que você pode lidar no seu dia a dia. Obviamente, também isso vai mudando ao longo da vida do bebê, porque como eu falei, bebês pequenininhos fazem mais cocô e os bebês maiores acabam usando menos fralda, fazendo menos trocas, tá? Minha dica pessoal se você tem um bebê pequeno, use o absorvente fora do bolso para tentar reaproveitar a capa. Use liner de Microsoft, tudo isso, porque às vezes faz um pum molhado, você vai ter que trocar a fralda inteira. Ah, não, né, gente? Vai ser só uma diquinha extra pra vocês, tá bom? Se você gostou aí, deixa o seu joinha, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.